Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Arlon Homem de Lacerda, que é professor da UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, no campus de Oeiras. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Ele tem uma pesquisa de doutorado sobre a obra do Guimarães Rosa, trabalha com literatura e também com filosofia, outros assuntos aí relacionados. Então vai ser muito interessante essa conversa, né? Que a gente pode falar sobre esse grande autor nosso aqui do Brasil, né? Então, obrigado por aceitar fazer parte aqui das conversações. E vou começar com uma pergunta, né? Por que você escolheu esse autor para estudar? Quais foram as suas intenções, né? De pesquisa e como é que você construiu a sua hipótese, depois virou tese, né? Como foi esse processo aí do doutorado? Obrigado pela presença, Arlon. Bom, boa tarde, Caio. Obrigado pelo convite, né? Por essa oportunidade de conversar. É sempre bom falar sobre o nosso trabalho, sobre pesquisa, né? Sobre o nosso pensamento. E participar do canal, né? O Conversações, né? Filosóficas, que é bem acessado aí no YouTube. E dá uma ajuda a gente nessa pandemia, né? De a gente fazer alguma coisa de interessante, bem dentro de casa. Bom, então, a tese que assim, o meu foco de trabalho sempre foi a literatura, né? Desde a graduação, e aí eu acabei optando por passar pelos vários gêneros da literatura, né? Na graduação eu estudei canções, foram canções de Chico Buarque. No mestrado eu estudei o teatro de Chico Buarque, a peça Calabal, Elogio da Traição, mas aí acabei fazendo um percurso pela dramaturgia ocidental, né, desde as tragédias, passando pelas pretestas romanas, enfim. E faltava o romance, né? E aí parece até uma coincidência que muitos dos pesquisadores que eu conheço, pesquisadores e pesquisadoras, né, de literatura, que estudam Chico Buarque no primeiro momento, passam para Guimarães Rosa. Não é uma regra, não, mas isso é muito comum acontecer. Mas quando eu fui apresentado a Guimarães Rosa, né, a primeira vez, foi o conto A Terceira Margem do Rio. Eu não entendi nada, né, li várias outras vezes, não entendi nenhuma das vezes, e abandonei. Depois eu voltei a Guimarães com o Miguelim, né, o Campo Geral, que é o segundo livro dele. E me apaixonei perdidamente pela construção linguística, né, dele, pela própria visão de mundo. E aí, a partir daí, eu fui me dedicando a estudar a obra. E, juntamente com isso, desde 2010, 2011, eu me dedico a estudar Bakhtin, né, a teoria literária de Bakhtin, né, e a filosofia do ato, né, e aí a gente vai construindo uma reflexão sobre o pensamento de Bakhtin, do círculo de Bakhtin, que é muito centrado na Europa, né? na produção literária europeia. Bakhtin ele praticamente não fala de ninguém, nenhum autor fora da Europa. E aí a tese dele, de que Dostoiévski cria o romance polifônico, que ali é a grande última forma do romance, né? Isso me instigou, depois conhecendo já a obra de Guimarães Rosa, a entender que Guimarães Rosa teria uma forma mais como é que eu digo, complexa, talvez, do que a de Dostoiévski. E foi esse mote, né, essa hipótese, né, que a gente foi para o doutorado. Eu fiz o doutorado lá na Universidade Federal do Ceará, na UFC, orientado pelo professor Marcelo Pelógio, né, meu amigo até hoje. E é isso, a gente foi construindo, a partir do pensamento de Bakhtin, né, e da obra de Guimarães Rosa, essa compreensão, né, de que a gente pode também produzir conceitos, produzir categorias, né, novas formas de romance a partir da nossa própria produção nacional. E entender também que Guimarães Rosa, por mais gigantesca que sejam as pesquisas sobre a obra dele, elas acabaram, algumas, né, caindo num fluxo em que você tem uns 10 escritores, 10 pesquisadores, 10 ou 20 pesquisadores, que fizeram uma pesquisa bem
aprofundada, e outros que acabam reproduzindo aquela mesma reflexão, né? Trazendo uma contribuição ou outra. E aí eu tentei reunir na minha tese, né, essa reflexão da obra toda, tentando dar uma contribuição, né, para a fortuna crítica de Guimarães Rosa. E tem também um aspecto da tese que eu chamo de meta-pesquisa, né, que é a ideia de que, quando você se debruça sobre a fortuna crítica, os grandes pesquisadores, né, de renome que estudam são todos da USP, ou da UFMG, ou da UFRJ, né, algum ali da Federal do Rio Grande do Sul, mas tudo ali nesse eixo, né, no eixo Rio-São Paulo, Sudeste, Sul. E aí eu venho com a perspectiva do pesquisador sertanejo, não só do sertão de Rosa, mas do sertão do mundo da vida, né? Não só desse sertão representado, e com essa perspectiva de um pesquisador de uma universidade do Nordeste, né, que construiu o conhecimento no Nordeste. E aí eu venho também com essa perspectiva dentro da minha tese. Muito bom. E como é que foi a escolha das obras que você analisou? Foram todo o percurso? Como é que é essa? Eu analisei toda a obra desculpa, não cortei. Não, era essa a pergunta. Como é que eu analisei toda, foram os Sagarana, né? Primeiras histórias, Tutameia, terceiras histórias, o Corpo de Baile, né? Grande Sertão Veredas, ou Estas Histórias, são já as póstumas, né? Estas Histórias e o Ave Palavra. Foram 7 livros, né? Os 5 que ele publicou em vida e os 2 que o Paulo Rona organizou e publicou depois da morte de Guimarães. Muito bom. É muita coisa. Como é que foi para você fazer quando a gente lida com uma obra muito grande, a gente tem que separar, tentar, enfim, não sei como é que foi a divisão do que é conto, do que é romance, ou você não fez essa distinção de gênero? Você fez alguma distinção entre essas obras para encontrar esses conceitos ali elaborados? Como que foi isso? A ideia principal é a ideia de narrativa, né? E aí, tanto o conto como o romance entram nessa mesma organização composicional, né? Do ponto de vista também arquitetônico do conteúdo, né? Dessa relação das categorias literárias: tempo, espaço, personagem, enredo, narrador, né? Enfim. E aí, colocando essa noção, né? De que tanto o conto como o romance, eles têm essa mesma estrutura, vamos dizer assim, embora o conto ele tenha o seu efeito mais concentrado, né, num intervalo mais curto, né, de páginas mesmo, né, de quantidade de páginas. Mas ele tem a mesma dinâmica do romance do ponto de vista narrativo, do gênero narrativo, né? E também entendendo que, a partir de Bakhtin, que o que a gente chama de romancização, né? Para Bakhtin, um romance é um gênero, né? Ele não estaria dentro do gênero épico, mas ele seria um próprio gênero, né, que foi forjado aí na modernidade, mas que já tem, já do século IV, né, na Grécia, você já tem um romance, né, como uma forma que começa a se gestar, mas é claro, é só a partir do romance inglês, né, do Dom Quixote, que a gente vai ter a forma romanesca moderna, como a gente conhece. E quando ele chega na modernidade, que entra como a principal forma literária do Ocidente, ele começa a influenciar os outros gêneros. E aí a própria narrativa curta, né, as novelas, elas vão receber essa influência da própria organização do romance, né? E aí eu sigo essa reflexão de Bakhtin, né, para justificar, né, essa mistura. Porque como é muito volume, né? Só Grande Sertão Veredas são 600 páginas. Então, e você, para fazer uma análise, não pode ler só uma vez, né? Tem que ler várias vezes para ir buscando entendimento e interpretação do texto. Então, eu acabei dividindo a tese a partir de análise, né? Em 4 pontos, que seriam, inicialmente, a relação o cronotopo, né? Que a gente chama que é essa relação de espaço e tempo. Foi uma primeira abordagem, então eu analisei todas elas a partir dessa perspectiva
da relação entre tempo e espaço, né? Como ela se dá, como ela se caracteriza em cada uma dessas obras. E aí fiz recortes de alguns contos, né, e do romance do Grande Sertão Veredas. Depois a relação entre autor e herói. Depois a própria palavra, né, que a gente chama de palavra, chamei de palavra arquitetônica, que esse é o centro da minha tese, né, que é a ideia de arquitetônica como uma organicidade que imprime um ritmo para a literatura de Guimarães Rosa. E o tom emotivo volitivo, né, o tom emocional da própria iniciação. E a cocriação, que na teoria baktiana o leitor, né, seria esse co-criador, né, ou seja, ele participa da construção da narrativa, né, com a mesma força criadora ou com uma força criadora muito próxima do que o próprio escritor, né, o próprio narrador. Então eu organizei nesses 4 momentos, né? E é engraçado porque assim que eu comecei o doutorado, conversando com um professor lá da cidade, no Bosque, ele perguntou qual era o meu objeto, eu disse que era a obra toda de Guimarães Rosa, e ele disse que era impossível. E aí eu, metodologicamente, dei possibilidade ao impossível, né, com essa metodologia de organização, nesses 4 pontos. Muito bom. E você falou da questão da criação conceitual. Como é que você vê essa questão do conceito? O que é criar um conceito para você? Como é que você encontra isso na obra do Rosa? É isso. Eu sempre fiquei muito incomodado, né, com a aplicação mecânica de uma teoria. Né? E aí você tem, por exemplo, no campo da bactinística, né, o conceito de carnavalização. As pessoas pegam esse conceito e aplicam indistintamente em qualquer situação que pareça o carnaval, o baixo material, o grotesco, enfim. A ideia de romancização também acaba sendo generalizada. E não há uma reflexão sobre a própria definição, né, o próprio conceito. E aí, entendendo, por exemplo, a polifonia, que é outro conceito também bem usado, né, que está em Bakhtin. As características, como ele caracteriza o conceito, né, teoriza isso a partir da obra de Dostoiévski, né, e a partir de um conhecimento que ele, Bakhtin, não tinha, que é do Guimarães Rosa. E aí uma curiosidade, né? Em 1958 é lançada o Grande Sertão Veredas em alemão, né, na tradução alemã, e Bakhtin morre em 75. Ou seja, ele que foi alfabetizado em alemão, antes mesmo de ser alfabetizado em russo, ele poderia ter tido a oportunidade de ler se ele quisesse. Mas você não existe um registro de que ele leu algum escritor latino-americano, né, durante a vida dele. Ele só morre em 75. Né? E aí, ele, por esse desconhecimento que ele tem da própria literatura produzida na América Latina, talvez por não estar dentro do escopo dele, alguns procedimentos que a gente identificou na obra de Guimarães Rosa, né, cotejando com o entendimento que ele tem da obra de Dostoiévski, deu para redimensionar esse conceito de romance polifônico. E aí a gente chama de romance arquitetônico, né, aproveitando um outro conceito de Bakhtin, que é o conceito de forma arquitetônica, né, que é a organização do material num conteúdo, né, na obra de arte. E aí, entendendo que dentro da literatura de Guimarães Rosa, a palavra, e aí tentando aprofundar um pouco mais aquela noção do neologismo, né? Não é entender a palavra nova só por ser nova, mas como ela está organizada dentro daquele determinado momento da narrativa, né? Ou seja, a relação entre o autor e o herói, o tempo e o espaço, e como aquela palavra ganha significado ou vários significados nessas relações complexas, né? E não pensar a palavra para analisar ela separada do contexto, né? A ideia de analisar dentro do contexto. Uhum. Muito bom. Você referiu também a questão do mundo da vida. Isso você traz a tradição filosófica que analisa esse conceito, né, de mundo da vida. Como que você pensa a questão do mundo da vida? Também,
basicamente bakhtiniano também, né? No Para uma Filosofia do Ato, né? Do ato responsável, Bakhtin constrói a ideia do Janus Bifronte, né? Que seria aquela figura mítica, né? Que tem as duas faces, né? E o mundo da vida seria um e o mundo da cultura outro. Esse mundo da vida, onde a gente fala, escreve, pensa, né? E se organiza. E o mundo da cultura é onde está a representação, né? De todos o pensamento, a arte humana. E dentro do mundo da vida, tudo é irrepetível, né? Existe a irrepetibilidade, né? E a unicidade. Você é único e irrepetível. Você não se repete. Tem essa linearidade aí nesse mundo que não acontece no mundo da cultura. E para Bakhtin, ele constrói essa relação entre esses dois mundos, né? Entendendo que a literatura seria do mundo da cultura aquilo que mais se aproxima do mundo da vida. E aí o romance como sendo a forma privilegiada dessa relação, que você tem todas as dinâmicas, né, do mundo da vida, elas podem ser colocadas, mediadas, claro, pela linguagem, né, no mundo da vida, né, no mundo da cultura. É basicamente essa perspectiva. Entendi. Você também explora bastante o conceito de visão de mundo, Weltanschauung, né? E aí você vai comparando com algumas coisas, mimesis, linguagem, ideologia. Como que é essa sua visão de mundo, né? Como que é a visão da visão de mundo sua? Isso foi uma necessidade que eu achei a partir da leitura da própria Fortuna Crítica de Rosa, né? Praticamente todos os pesquisadores, né, que falam de Guimarães Rosa, eles citam a cosmovisão rosiana, né, a visão de mundo rosiano. E aí eu comecei a tentar entender o que era esse conceito, né, filosoficamente, e aí a gente vai buscar lá em Kant, né, e aí passa por toda a tradição filosófica da ideia do que é essa Weltanschauung, né, que é a possibilidade de enxergar o mundo a partir de uma determinada configuração de vontade, né, e de perspectiva. E aí, como essa perspectiva, essa visão de mundo, né, se relaciona com a mimesis, né, com a própria forma, né, do romance, ou a forma da arte, né, ela vai dando essa possibilidade, né, de construção de um tipo de narrativa, de um tipo de conteúdo, de um tipo de história. E aí eu lembro muito, por exemplo, do Auerbach, né, naquele livro Mimesis, né, a representação da literatura no Ocidente, em que ele faz uma comparação entre a Odisseia e o texto bíblico, né? Ele pega aquele episódio da cicatriz de Ulisses, né, e pega o episódio do sacrifício de Isaac na Bíblia. Então, como Homero, a partir da visão de mundo grega, né, ele dá clareza absoluta a todos os acontecimentos, né? Ou seja, quando a Eritreia, né, a ama que vai lavar os pés de Ulisses quando ele chega na Ítaca, quando ela levanta a túnica de Ulisses, que vê a cicatriz, o narrador imediatamente vai para o momento em que Ulisses foi para a casa do avô Autólico, passou uns dias, foi caçar um javali e teve o ferimento. Ou seja, nada na Odisseia fica no escuro. Nada fica sem ser dito, sem ser clarificado, sem ser descrito, sem ser narrado. Né? Isso seria, do ponto de vista de Auerbach, a visão de mundo dos gregos, né? A visão de mundo homérica. Enquanto na Bíblia, por exemplo, esse episódio do sacrifício de Isaac, né, começa com Abraão, ele diz, eis-me aqui. Mas você não sabe quem é que está falando com Abraão. Você não sabe de onde vem essa voz, se é de cima, se é de baixo, se é de frente, né? E você não tem clareza, porque é parte da visão de mundo, né, daquele povo que construiu esse texto bíblico,
provocar a crença cega. Ou seja, você tem que crer. Alguma voz falou com Abraão e ele não questiona de onde vem essa voz, ele obedece. Ele sabe que é a voz de Deus. Então, a visão de mundo, né, e aí já vem a relação com a ideologia, com o pensamento, né, com a cultura do povo judeu, ou das pessoas que escreveram aquele texto lá. E aí até o sacrifício de Isaac, né, eles passam 3 dias para chegar ao Monte Moriá, mas você não tem nenhuma descrição de se eles conversaram, se eles foram em silêncio, né, o Abraão e Isaac, se o que foi que aconteceu. Só mostra que eles passaram esses 3 dias, ele levou lá para o monte, o menino perguntou onde era que estava o cordeiro, e ele já foi pegando o cutelo, né, quando aparece o anjo, e disse que não precisava mais sacrificar o filho, que a fé dele estava provada. Ou seja, você tem 2 visões de mundo diferentes, né, textos igualmente antigos, e essa relação da visão de mundo com a construção da própria narrativa, a maneira como os fatos são descritos ou narrados, né, como as personagens são caracterizadas, né, isso está totalmente ligado ao conceito de visão de mundo. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei interessante também. Você diz assim, o Bakhtin, se quisesse, poderia ter lido, ele não quis. A teoria dele foi toda fundamentada em literatura ocidental. E aí você provoca esse encontro com Guimarães Rosa, que na obra dele inexiste, né? E aí eu queria te perguntar até que ponto que esse referencial teórico ele basta, ou até que ponto você conseguiu fazê-lo chegar a um limite, e se o Rosa coloca outros problemas a esse referencial teórico que só o Bakhtin por si mesmo não daria conta de compreender? Como que é isso? É fundamental, né, para a gente tentar entender a partir dessa perspectiva. Também outros pensadores, como Antônio Cândido, é fundamental para a gente compreender, né, a obra de Rosa, foi fundamental. O João Adolfo Hansen, né, o professor Hansen também, da USP, muito importante. O professor Eduardo Coutinho, da Federal do Rio de Janeiro. Você tem a Flora, agora não vou lembrar, a professora lá do Rio Grande do Sul, a Flora Sequim, se não me engano. E que são fundamentais, né, para construir, porque como é uma fortuna crítica muito extensa, e você tem uma obra que é complexa, é volumosa, né, então o Bakhtin só não daria conta, né? Você tem que ver, por exemplo, o pensamento do Lukács, o Goldman, vários, que também tem a linha, né, a linha teórica que a gente segue. Do Goldman. Isso. Que a gente tem a linha, né? A linha do materialismo, né? Dialético, ou do materialismo dialógico, como eu prefiro chamar, do ponto de vista do círculo de Bakhtin. E também que não é só Bakhtin, também é importante isso, né? Você tem o Medvedev, você tem o Voloshinov, que são pensadores também que foram muito importantes para a construção dessa reflexão, né? O Lukács, que eu já falei, né? O próprio Cândido. Isso é a base, né? A base fundamental para chegar a esse resultado, né? A essa reflexão, né? Foi essencial a contribuição deles né? Através da leitura deles, para a gente. E fala um pouquinho do Sertão. Sertão, você acha que na obra do Rosa isso tem um estatuto conceitual? Cara, o Sertão de Rosa é esse universo, porque ele constrói o sertão de uma forma muito próxima da realidade, mas também todo configurado a partir da visão de mundo dele, né? Essa visão de mundo mística, essa visão de mundo mais positiva, vamos dizer assim. E você tem, claro, a presença, né, das grandes questões morais, humanas, nesse sertão. E esse sertão que ele não é só um lugar, ele é também um organismo vivo. O sertão é vivo, o sertão ele age,
né? Você tem isso muito forte no próprio Grande Sertão Veredas, quando os jagunços estão incluídos do Sussuarão, que é o lugar ruim do sertão, né? O sertão ruim, tem um sertão ruim, o sertão bom, que seria o Guararavacã do Guaicuí, que é quando eles estão descansando, que descobrem o assassinato de Joaquim Ramiro, né? E não só em Grande Sertão, você tem a própria, na obra de Rosa, quando você não tem o sertão como espaço, né, da narrativa, né, como, por exemplo, o texto As Margens da Alegria, que está no Primeiras Histórias, ele fala da cidade sempre como aquele lugar cinza, aquele lugar sem vida, né? O que dá vida é a natureza. Então, o sertão sendo esse lugar vivo, né, da natureza, mas que ao mesmo tempo pode ser bom e ruim, né, como o próprio ser humano, né, eu acho que é aí que a gente pode localizar o sertão de Rosa, que vai ser diferente, por exemplo, do sertão de Euclides da Cunha. O sertão de Euclides é esse lugar seco, vazio, morto, pensado apenas geograficamente, né, geologicamente, aquela coisa mais técnica, mais mecânica, né? O sertão de Rosa não, ele é esse organismo vivo. Muito interessante essa comparação com Euclides. No Brasil tem outros autores também que trabalham com essa questão do sertão, né? Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto. Como é que você coloca também esses outros? Você tem alguma coisa para dizer sobre essas outras perspectivas de visão do sertão? O tópico do sertão, né, ele está presente desde a Carta de Caminho, né, na literatura produzida aqui no Brasil. E aí, mas de forma sistemática, né, com uma caracterização comum ou uma caracterização típica, começa com Alencar, né, José de Alencar, com o sertanejo, né, alguns outros escritores românticos também, e aí o sertão começa a aparecer como esse lugar, né, na literatura, um tópico da literatura, um trópico, né, na literatura brasileira. E aí ele vai, e aí não sai mais, né? Não sai mais até que vem, aí você começa a ter essas visões do sertão. Um livro muito bom para a gente pensar essa representação do sertão é a Invenção do Nordeste, né? Do Durval Muniz. Sim, do Durval Muniz, né? Que traz essas representações simbólicas, né? Tanto na música como no cinema, como na literatura. E aí mas você tem essa visão do sertão de forma às vezes apenas temática. Você não tem uma reflexão profunda sobre o lugar, sobre o espaço. Você tem só uma coisa mais superficial, que seria o caso do Alencar, por exemplo, ou talvez até de alguns escritores da década de 30, né, como Jorge Amado. Mas em Graciliano Ramos você já tem um aprofundamento maior, em Graciliano Ramos, em Raquel de Queiroz, né, das próprias relações em que o sertão tem com o ser humano, a questão do capital, né, da economia, da superestrutura, né, dentro do sertão. E Rosa, ele transcende isso, né, saindo dessa regionalização, partindo para a universalização. O sertão não é mais só esse lugar brasileiro, mas é um lugar humano, é um lugar de todos. E aí seria o grande ponto, né, de inflexão seria essa caracterização do sertão em Guimarães Rosa. Embora a gente tenha, por exemplo, Ariano Suassuna, alguma coisa muito próxima também desse sertão de Rosa, em Glauber Rocha também, no cinema de Glauber Rocha. Você teria ali João Cabral de Melo Neto, a gente pode colocar nessa linha, vamos dizer, que entende o sertão com mais profundidade. Uhum. E de lá para cá, você acha que o sertão ainda existe? Porque a gente está vivendo uma modificação aí dessa industrialização do campo no Brasil, né? Essa volta da monocultura. Não sei nem se é uma industrialização, mas enfim, depois que houve aquele êxodo rural no Brasil, que foi, para os parâmetros mundiais, uma coisa extremamente veloz, né? Que criou cidades como as grandes cidades brasileiras e tudo. O sertão também se modificou e hoje, né, a gente tem aí o milho, a soja, a cana de outro jeito também. Como que você percebe isso, né, essa vivência do sertão?
se modificou? E você, para falar um pouco de literatura mais contemporânea, se você conhece autores mais recentes que têm trabalhado com essa temática? Essa da questão mais geopolítica, né? Aqui, Oeiras, não sei se você conhece, ela fica no centro-sul do Piauí, né? Praticamente na metade aqui do estado, no meio do estado. E há pouco tempo atrás começa aqui a monocultura de soja, né? Inclusive uma coisa brutal. Você já tinha uma floresta deserto, né? Aquele deserto verde, né? Que a gente chama, que era uma plantação de eucalipto aqui perto, uma cidade aqui perto, né? Para a produção de celulose. E em pouco tempo, eu cheguei aqui em 2012, acho que em 2016, 2017, eles destruíram toda a mata nativa do entorno. Teve gente que recebeu R$ 5 de indenização, moradores do lugar que receberam R$ 5 de indenização para deixar a casa, para dar para a empresa que ia plantar soja. E agora você só tem dos dois lados. Até os eucaliptos estão tirando para plantar sua soja. Mas ainda tem as comunidades de resistência. E aí eu acho que para pensar o sertão, desse ponto de vista, essas comunidades que precisam servir como referência, que são principalmente as comunidades quilombolas, os pequenos assentamentos. E aí sim, o sertão está mais vivo do que nunca e organizado, na resistência ainda, mas, claro, atento às transformações, né, sociais, tecnológicas, e não, a gente não pode ficar na perspectiva do sertão atrasado, né, mas sim desse sertão organizado, politizado, né, e ainda resistindo, tentando resistir a essa invasão, né, essa nova invasão, essa nova colonização. E o Piauí, infelizmente, ele está abrindo muito espaço, não só para a monocultura de soja, como para a mineração em larga escala, né? E isso é muito preocupante, né? Já tem muitos reservatórios de água que estão contaminados aqui no Piauí. E o Piauí ele é praticamente todo sertão, né? Só tem ali Parnaíba, o delta do Parnaíba, né? Que é praia, a própria Teresina é sertão. Mas existe a resistência. Da literatura contemporânea, que trata do sertão, eu não acompanhei ainda. Eu acabei parando, depois que a gente termina a tese, a gente fica com aquela ressaca. Eu ainda estou de ressaca da tese ainda. Foi muita coisa. A obra de Rosa, sei lá, dá umas 3.000, 4.000 páginas, né? Você lê várias vezes assim, dá uma certa ressaca. Mas agora a gente está com um projeto justamente para estudar a literatura contemporânea brasileira, né? E a gente vai chegar a tentar entender como é que se dá não só o tema do sertão, mas sim os próprios procedimentos narrativos, né? Porque, por exemplo, a narrativa de Rosa, esse procedimento narrativo de Rosa, ele teve prosseguimento, por exemplo, em Rubem Fonseca. Você tem que pegou essa narrativa do eu, né, da violência, e você tem toda uma compreensão nova da linguagem, né, a partir da década de 70, e isso, segundo Antônio Cândido, já seria influência do próprio Rosa na literatura brasileira, né? E aí você tem outros autores que vão construindo, e a gente o nosso interesse é maior nessa questão formal, né, de procedimento narrativo, do que mesmo temática do sertão. O sertão acaba sendo mais o nosso interesse político, né? Político aqui da região, do que temático na literatura. Muito bom. Arlon, queria encerrar com uma pergunta que você mesmo faz na sua tese, conclusão, se é que é uma conclusão, enfim, são suas considerações finais. Você diz assim, para que serve uma tese? Eu queria te perguntar isso para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Como você responderia? Você já respondeu na tese, mas eu queria perguntar de novo. Às vezes você já mudou até de opinião, não sei. Eu estava revoltado naquela época, mas acaba servindo para isso, né? Essa nossa conversa, ela foi proporcionada pela tese, né? Porque no final
A gente escreve materialização tese para proporcionar encontros, é isso? é a materialização de um diálogo que você quer ter, né? Que você teve ali sozinho, né? Uma pesquisa bibliográfica, né? Essencialmente bibliográfica, você tem ali sozinho com os livros e aí depois você quer manter essa conversa, esse diálogo, né? Trazendo as suas ideias para aqui para o mundo da vida. Muito bom, Arlon. Adorei a conversa, foi muito prazerosa. Eu creio que tenha sido um bom encontro. Espero que você tenha gostado também de participar aqui no canal. Sempre deixo aberto para uma última palavra, aí, caso você queira dizer. Então, fique à vontade aí para encerrar como você preferir. Caio, eu só tenho a agradecer, né? Fico muito honrado mais uma vez, né, com o convite. Deixo um abraço para o Luiz Manuel, nosso amigo, né, que Sim, que nos proporcionou pôs em contato, né? Um abraço também. pôs em contato aí. E desejar sucesso aí para o seu canal, né, muito bom. Continuem as conversações filosóficas, né, e quando vier o Piauí, estaremos aqui, né, sempre à disposição. Né, O um Piauí é abraço. um dos poucos estados que eu ainda não conheço, por Bom, acaso, né? Conheço quase todos do Nordeste, mas gostaria de conhecer o Piauí e com certeza, assim que for possível, vou passar em Oeiras também. vem aqui, a cidade é linda, cidade histórica, tem mais de 300 anos, então é a cidade, vale a pena. Cerveja gelada, certo? Isso é importante, porque deve ser bem calor aí, pelo que eu sei. Sim. Beleza. Valeu, Arlon, brigadão aí, abraço para você. Quem assistiu aqui a gente também agradece. Não esqueçam de comentar o vídeo aí para a gente saber o que vocês acharam, para a gente melhorar sempre também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.